Os dispositivos de entrada e saída. Nós temos inúmeros dispositivos de entrada e saída que podem ser conectados ao computador. Por exemplo, o disco SATA ou também serial ATA, onde ATA significa AT, Attachment, ela serve para conexão, por exemplo, de disco padrão em muitos computadores. Então, conectores para colocar drivers de DVD, para se conectar discos para armazenamento dos seus dados, das informações, das suas músicas e seus arquivos, todos eles vão ser utilizados no HD e que, por sua vez, utiliza, então, a conexão a partir do barramento SATA. Esses discos eles vão utilizar driver de dispositivo para se comunicar com o computador. Então, todo dispositivo de entrada e saída precisa de um driver de dispositivo para que realize-se a interface entre quem? Entre o seu dispositivo e o seu computador. Ele precisa de um software intermediário aí que faça esse controle, então que faça essa interface, aonde realiza o quê? O controle e a conversa do seu sistema operacional, do seu computador, com o seu dispositivo. Então, por exemplo, aqui um digitalizador de imagens, ele pode vir com drivers para um sistema operacional específico. Por exemplo, aqui um Windows 7, um Windows 8, Linux. E para cada sistema, ele vai ter um driver diferente para que ele consiga fazer essa conversa de forma adequada. E eles devem operar, então, no seu sistema operacional como modo núcleo. Ou seja, eles precisam ter algumas habilitações, alguns acessos que são mais restritos que o modo usuário não permitiria. Eles precisam alterar algumas funções no sistema para que ele consiga fazer essa comunicação. E vão operar sempre em baixo nível, ou seja, são muito mais próximos da parte de comunicação relacionada ao hardware, às placas. E atualmente elas são instaladas, chamados por acoplamento a quente, ou hot pluggable. Ou seja, você pode simplesmente conectar e no que você conecta ele já faz a instalação, o reconhecimento do driver, a instalação do driver, e com isso ele acaba permitindo aí a comunicação já praticamente no que você conectar sem ter que ficar reiniciando o computador ou fazendo uma instalação externa. Tal como quando você conecta então aí coloca um mouse no seu computador ou um teclado USB e ele reconhece automaticamente. E os drivers de controle de dispositivo, como que ele funciona na hora que você então faz a sua conexão, né? Você conectou lá um dispositivo e aí quais são os 4 passos para iniciar um dispositivo de entrada e saída, né? Primeiro passo que ele faz é chamar uma interrupção. Então, seu CPU está lá realizando seu processamento das suas instruções para manter o sistema operacional em funcionamento e os programas que estão rodando. Aí ele faz uma interrupção no passo 1. Essa interrupção vai acessar o controlador de disco. Então, aqui no passo 1, ele vai fazer a interrupção e vai ir até o passo 2, que realiza o quê? Acessa lá pelo controlador de interrupção um despacho para o tratador de quem? Da interrupção. Aonde, na sequência, é ocorrido, então, o tratamento dessa interrupção, ou seja, é feita a execução dessa interrupção, seria aí a instalação do driver para que o seu computador, para que o seu processador consiga reconhecer e acessar esse seu dispositivo conectado. E aí, por fim, o passo 3 de retorno para que o processador identifique qual que é a instrução seguinte de onde ele tinha parado. E aí, por fim, o passo 4, que o controlador de interrupção devolve à CPU o processamento para que ele continue na sequência fazendo o processamento do que ele estava realizando aqui das suas várias instruções para realizar os códigos e por consequência aí manter o sistema operacional e os programas sendo executados. Então aqui um resuminho, né? O vetor de interrupção ele funciona assim. O endereço do dispositivo ele acaba retornando com um índice, né, para parte da memória, ou seja, você sabe aonde que foi parado essa sua instrução atual.
e ele vai ser utilizado, então, o índice para que o tratador de interrupção, ou esse interrupter handler, para que ele faça os 3 passos aí da sua interrupção. Então, no passo 1, o tratador de interrupção salva o ponto da pilha que estava sendo executado. No passo 2, a interrupção indaga a situação do dispositivo. E no passo 3, depois que ele encerra todo o seu processamento, ele vai para a instrução seguinte. E a tarefa que estava sendo executada, então, retorna de onde parou. Então, foi exatamente o passo a passo que a gente acabou de visualizar ali no slide anterior. Acesso direto à memória, DMA. O Direct Memory Access, ou acesso direto à memória, ele é o terceiro método para implementar entradas e saídas dentro de um computador, onde ele faz o controle de acesso, ou seja, o seu dispositivo vai poder acessar a memória, controlar e acessar a memória, sem que haja uma intervenção do seu processador, da sua CPU. Então a CPU ela vai precisar simplesmente fazer uma configuração do seu dispositivo. Uma vez feita a configuração do seu dispositivo, ela não vai mais interferir. Ele só vai precisar configurar o número de bytes que vão ser transferidos, o endereço da memória e a direção do fluxo de dados. E aí o seu dispositivo vai poder ficar realizando a execução pelo tempo que for necessário. E ao término, quando o seu dispositivo não precisar mais realizar esse acesso direto à memória, ele vai gerar uma interrupção para encerrar, então, esse DMA aí que ele acabou fazendo. Então, as interrupções, elas devem, né, no caso, ser utilizadas com muita cautela, porque se você ficar fazendo interrupção o tempo todo, a tua CPU não consegue mais processar nada. Então, em momentos inconvenientes, talvez não seja interessante que o seu sistema operacional fique gerando interrupções para que a CPU ela possa executar as suas tarefas de acordo como ela estava fazendo na sequência, para que ela não fique lenta. Senão você pode até causar mau funcionamento ou até mesmo fazer com que com a sua CPU, que o seu sistema operacional, ele fique inoperante. Então a CPU ela desabilita demais interrupções enquanto ela executa uma chamada de interrupção. Então se você tem outras interrupções chamando, ela só vai executar assim que ela finalizar uma que ela já está atendendo. Alguns exercícios de fixação, né? Quais são os tipos de memória de um computador? Nós temos aí o SSD, que é o disco de estado sólido, que é um tipo de memória flash, o HD, que é um disco magnético, ambos são discos, tanto eles quanto a EEPROM aqui, são memórias não voláteis, ou seja, são memórias que não se perdem quando você reinicia o computador. Nós temos aí a memória CMOS, que é a memória que armazena aí data e hora do computador, é uma memória volátil. A memória ROM, que é a memória que armazena as informações básicas de inicialização do sistema, ela é uma memória não volátil, mas ela é apenas de leitura. A memória RAM, cache e os registradores, que são todas memórias voláteis, que assim que você desliga o computador, ela é apagada e no que você começa a inicializar o seu computador, elas começam a ser carregadas novamente, onde a memória RAM, cache e registradores, elas armazenam informações relacionadas ao processamento atual do seu sistema. Então, a memória RAM e a cache mantém informações aí dos programas que estão abertos, registradores armazenam informações na velocidade que a CPU precisa sobre qual que é o ponto atual na memória que está executando um determinado programa, qual o nível de acesso, entre outras. E qual que é a relação entre velocidade da memória, tamanho da memória e o custo de cada tipo de memória? Como que isso influencia na escolha e na aplicação? Por exemplo, como que a cache, a RAM ou armazenamento de arquivos? Então aqui a resposta é: quanto maior ou mais rápida é a memória, também maior é o custo de desenvolvimento, ou seja, maior é o custo para aquisição. Por isso, memórias muito rápidas, como a de registradores e cache, acabam sendo pequenas, enquanto memórias HD são muito grandes, porém elas acabam sendo memórias mais lentas. Como é realizado o controle de dispositivos de entrada e saída por meio de interrupção do sistema? Então, essa é a sequência, é salvo o ponto do código onde a CPU estava executando, fazendo a interrupção das instruções. O processador realiza o processamento
da instrução de interrupção, e aí ele retorna o trecho do código que havia parado e continua as instruções seguintes. Explica o que é a DMA e qual a sua finalidade em um PC. O DMA é o acesso direto à memória. Ele serve para que dispositivos conectados externamente ao computador façam acesso direto à memória de uma forma rápida, sem ficar solicitando a todo momento para que a CPU, para que o processador faça essa permissão, sem ficar fazendo interrupções a todo momento. Então, não sendo inconveniente, não causando lentidão ao sistema também. Ou seja, o dispositivo vai poder fazer um acesso automaticamente à memória quantas vezes for necessária, de acordo com o que ele configurou, com o que ele acordou com a CPU.